pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui para fazer uma análise do edital da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, que foi esse concurso que acabou de ser lançado, que a gente está falando tanto nas redes sociais e que está gerando tanto burburinho por aí, né? Então hoje a gente separou esse tempinho para fazer uma análise, olhar para esse edital e saber exatamente o que é que está esperando por nós nesse concurso. Então vamos lá? Bom, vai aparecer aí na telinha de vocês o nosso edital, que é exatamente o documento que está lá no site da COSEAC, que é a nossa banca, que vai estar apresentando, né, a Fundação Estatal de Saúde de Niterói, a FESaúde, que torna público esse edital. Enfim, vem aqui as disposições preliminares, as informações da COSEAC. E aí eu chamo a atenção para o item 1.3, né? Para os empregos constantes dos quadros apresentados no item 2, o concurso destina-se ao preenchimento de 783 vagas, bem como à formação de cadastro reserva destinado ao preenchimento das vagas que vierem a ser autorizadas, obedecida a ordem classificatória e durante o prazo de validade do concurso previsto nesse edital. Então, de cara, a gente já tem aqui uma informação preciosa, né? Que, além das vagas que estão sendo oferecidas, também está sendo formado um cadastro reserva para vagas que puderem vir a aparecer aí no meio do caminho durante o tempo de vigência desse concurso, que, conforme diz no edital, é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, né? Por igual período. Então, aí nesse tempo, ainda há chance de convocação. Então, a gente vai seguir um pouquinho no nosso edital. E aí, na segunda folhinha, né, no item 1.7, a gente tem aqui que o nosso concurso vai ser realizado em 2 etapas. A primeira etapa, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. E a etapa 2, que é a análise de títulos, de caráter classificatório. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem a nossa prova objetiva, que sim, elimina e garante a classificação de acordo com o nosso desenvolvimento, né? De acordo com o nosso desempenho. E logo em seguida, a análise de títulos, que não elimina ninguém, apenas classifica, né? No sentido de dar mais pontos e fazer com que essa pessoa alcance, né, um grau acima, ela fique mais próxima do número de vagas, ganhe mais pontos, né? E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção porque tem algo muito importante. Por quê? Ao longo dessa semana, algumas pessoas entraram em contato com a gente, um pouco angustiadas com essa situação, né, da análise de títulos. A gente sempre fica muito apreensivo, né, quando tem análise de títulos no nosso concurso, porque muitas vezes a gente tem um título, mas não tem outro, e aí fica com aquele friozinho na barriga, aquela insegurança. Então eu quero muito chamar a atenção de vocês para esse tópico 1.7, porque olha que informação preciosa que a gente tem aqui. A etapa 1, a prova objetiva, ela tem peso 4. E a etapa 2, que é a análise de títulos, a tão temida análise de títulos, tem peso 1. O que isso significa? A prova objetiva vale 4 vezes mais do que a prova de títulos. Então, caso a gente não tenha tantos títulos assim, a gente esteja preocupado com isso, vamos acalmar o nosso coração, vamos entender que vai valer mais, a regra do jogo vale mais a prova objetiva. E não só vale mais, como vale 4 vezes mais. Então, qual é o segredo? Mandar muito bem na prova objetiva. Estudar, fazer o preparatório, se dedicar e mandar super bem nas questões de múltipla escolha para ganhar uma nota lá para cima e depois a gente enfrentar a etapa da prova de títulos com muito mais tranquilidade, né? Então, vamos entender que vagas são essas que estão sendo disponibilizadas aqui pra gente. Aqui a gente tem os quadros de vagas, né? E aqui no item 2.2 aparece o primeiro lugar onde a gente tem vaga, que é no quadro do consultório de rua.
Aqui aparece o cargo de psicólogo, escolaridade nível superior, carga horária de 40 horas semanais e um salário inicial sem benefícios e insalubridade, já muito atraente, né? Que é um salário de R$ 5.800. Para esta modalidade, para esta área especificamente, que é o consultório de rua, a gente tem uma vaga para psicólogo que é por ampla concorrência. E aí, seguindo adiante, no item 2.3, a gente encontra novamente o cargo de psicólogo, só que dessa vez na área do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, né? Então, aqui novamente psicólogo, nível superior, a carga horária também de 40 horas, esse salário super bacana de 5.800 e um total de 3 vagas, 2 em ampla concorrência e uma vaga reservada a pessoas com deficiência. Em seguida, a gente chega na área da rede de atenção psicossocial. E aí, olha que maravilha, né? Também a carga horária de 40 horas, esse salário maravilhoso e 25 vagas, gente. 22 de ampla concorrência e 3 reservadas a pessoas com deficiência. Então, assim, é muita vaga. É muita vaga. As chances são reais. Então, a gente precisa super olhar para esse concurso com carinho, com atenção e ver se realmente não vale a pena. Porque eu acho que vale, assim, é muita vaga, é um salário excelente. Isso aqui está constando no nosso edital que esse salário ainda por cima é sem os benefícios e insalubridade, ou seja, coisas que vão ser acrescentadas depois. Então, as chances são reais. Por fim, aqui aparece o quadro administrativo, que não nos contempla. Nosso edital trata de uma forma com mais aprofundamento, né? A parte das vagas reservadas às pessoas com deficiência. Bom, então agora nós vamos para o item 4 das inscrições. As inscrições, elas vão ser feitas apenas pelo endereço eletrônico, né? O site da COSEAC. E aí eu chamo a atenção de vocês para o item 4.2, que fala que as nossas inscrições vão estar abertas a partir das 12 horas do dia 2 de março de 2020, ou seja, acabou o carnaval, galera, a gente já parte para o nosso concurso. E aí elas vão estar abertas até as 12 horas do dia 26 de março de 2020. Então, chamo a atenção de vocês para isso, para a gente ficar atento. Porque a gente costuma ver nos editais que a gente tem até as 23 horas e 59 minutos de tal dia para fazer as nossas inscrições. Dessa vez não vai ser assim, a COSEAC não está fazendo dessa forma. Então, ela está batendo martelo nas 12 horas do dia 26 de março. Então, é essa a nossa data limite. Então, vamos ficar super atento em relação a isso. E aí, eu aproveito para chamar a atenção também que a COSEAC tem esse perfil, né? Uma coisa meio excêntrica, que também no dia da nossa prova, eles não autorizam a entrada depois de um determinado horário, né? Então, os portões, eles abrem em determinado horário e a nossa prova, se eu não me engano, vai começar às 9 horas. E aí, a gente só pode entrar até às 8h40. A partir disso, depois disso, não pode mais. Então, fica atento, lê com carinho o seu edital, presta bastante atenção a essas informações com relação à hora. E aí, vamos seguindo aqui na nossa análise. O próximo item que eu chamo a atenção é o item 4.26, da página 6, que diz que será divulgada uma lista geral preliminar das inscrições confirmadas com a especificação do tipo de vaga a qual o candidato concorre, ou seja, ampla concorrência ou vagas reservadas, né? No dia 31 de março, a partir das 14 horas. Então, no dia 31 de março, a gente vai ter que ir lá, vai ter que conferir se o nosso nome está aparecendo na lista de inscrições confirmadas, beleza? Tudo isso são detalhes que a gente precisa ficar atento.
E no item 4.28 eu frisei aí pra gente ver qual é a nossa taxa de inscrição. Caso, né, a gente não se enquadre nas situações em que são concedidas as isenções, né? Quando a gente tem direito à isenção, a taxa de inscrição não se aplica. Então, a nossa taxa de inscrição, para aqueles que não têm direito à isenção, é, para nível superior, de R$100, né? Então, sempre importante prestar atenção nisso também. Outro ponto importante é o item 6.1, que fala do cartão de confirmação de inscrição do candidato, o CCI. Esse cartão vai ser disponibilizado a partir das 14 horas do dia 7 de abril de 2020 no endereço eletrônico do concurso, no site da COSEAC. Então, também no dia 7 a gente vai precisar ir lá, dar uma conferida, ver se os nossos dados estão corretos, se tudo que a gente colocou lá na hora da inscrição está constando direitinho no nosso cartão. É esse cartão que a gente vai levar na hora da nossa prova e é muito importante, é fundamental que as nossas informações estejam todas corretas nesse documento. Então, no item 7, o concurso... o edital nos lembra das duas etapas do concurso, né? Que fala novamente que a primeira etapa é a prova objetiva, a segunda etapa a análise de títulos, que a gente já desmistificou um pouco, já acalmou um pouco o coração, que essa análise de títulos também não é nada de outro mundo, não é nada que a gente não consiga encarar, né? E aí o edital esmiuça um pouquinho mais. Fala que a nossa prova objetiva, né, vai ser feita com questões de múltipla escolha e vão ser de caráter, essas provas, né, a nossa prova vai ser de caráter eliminatório e classificatório e que as nossas questões vão ter 5 opções de resposta, aquele modelo clássico que a gente está habituado, né? A pontuação da prova objetiva varia entre 0 e 100 pontos, então o total são 100 pontos, que é o que a gente tem que buscar, né? A gente vai sentar, vai estudar e vai tentar buscar esses 100 pontos. As provas objetivas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma. Conhecimentos específicos, nós teremos 40 questões e cada uma dessas questões vai valer 2 pontos. Então, a gente já percebe o peso gigante que tem nessa prova a parte de conhecimentos específicos. Então, é isso, é cair dentro dessa parte, estudar com todo carinho, com toda atenção, lembrando da característica da COSEAC, que é uma banca detalhista, é uma banca que costuma pedir as informações ipsis literis, né, bem ali como tá na referência bibliográfica, naquele texto sugerido, então é estudar com isso em mente, considerando que serão 40 questões, valendo 2 pontos, ou seja, 80 desses 100 pontos é só de conhecimentos específicos. E os outros 20, né, vão estar divididos em 10 questões sobre legislação e normativas técnicas do SUS aplicadas às redes de atenção básica ou de saúde mental, respectivamente. Então, vão ser 10 questões e cada uma delas vai valer 2 pontos. E aí, galera, olha que bacana que o nosso edital nos dá aqui de dica, olha. No item 7.1.2.2, o edital diz: para empregos de nível superior com vagas previstas em mais de um quadro funcional do item 2, é o nosso caso, porque a gente aparece em 3 quadros funcionais, né? Consultório de rua, atenção psicossocial e NASF. Então, é o nosso caso. No tópico de conhecimentos específicos da prova objetiva, constarão 10 questões elaboradas de forma a refletir as particularidades para cada área de atuação. Ou seja, 10 questões dessa parte de conhecimentos específicos, 10 questões das 40 totais de conhecimentos específicos vão ser questões voltadas para a parte específica da área a qual você está postulando uma vaga. Então, se tem 40 questões de conteúdo específico de psicologia,
10 vão ser para a área que você escolheu. Vamos supor que você escolheu psicossocial. 10 questões vão ser sobre as referências bibliográficas, as sugestões bibliográficas específicas da área de psicossocial. Então, vamos ficar atento a isso, porque isso é uma super dica que a gente está tendo aqui com o nosso edital. Em que casos a gente é eliminado do concurso, né? Será eliminado do concurso, diz o item 7.1.3, o candidato que obtiver pontuação 0 em qualquer um dos tópicos que compõem a prova, então não pode zerar conhecimentos específicos, não pode zerar a parte referente ao SUS, ou obtiver na prova objetiva pontuação inferior a 50 pontos. Então, não pode zerar e no mínimo você precisa fazer 50 pontos, que é metade da prova. Fez isso, você está competindo. Fez isso, você está ali, né, concorrendo a uma vaga. Bom, no item 7.1.5, a gente tem as datas, né, da aplicação das nossas provas objetivas. A data da prova objetiva para os cargos de nível superior, que é o nosso caso, está dia 10 de maio de 2020. Então, a nossa data é essa, a nossa prova vai acontecer no dia 10 de maio. Até lá, a gente tem um tempo bacana para se preparar. E aí é muito importante que a gente saiba aproveitar esse tempo, que a gente estude, que a gente procure um bom material como o nosso para estudar. E com isso, né, a gente vai conhecendo um pouco mais da banca, vai conhecendo o conteúdo e vai se preparando para alcançar uma dessas vagas aí. Ah, olha aqui que bacana, ó, no item 7.1.6 fala daquilo que eu chamei a atenção lá a respeito da hora. Os candidatos inscritos deverão se apresentar ao local de prova às 7h40, não é às 7 horas, não é depois disso, e a sua entrada vai ser permitida até que horas, gente? Até as 9 horas? Não, até as 8h40, tá? Até as 8h40. O tempo para o candidato realizar a prova será de, no mínimo, 1h30 e no máximo de 4 horas. Então, vamos seguir aqui com a nossa análise. No item 7.1.29, a gente tem a data do resultado final da etapa 1, né, que é a nossa prova objetiva. O resultado final sai no dia 21 de maio, perdão. Dia 21/5, né, 21 de maio, a gente já vai ter resultado final da nossa prova objetiva. Logo em seguida, o que vem? A análise de títulos de caráter classificatório, que vai levar em consideração 2 aspectos: formação acadêmica e experiência profissional do candidato. E aí vai ser pontuado o curso de especialização, curso a nível de mestrado e curso a nível de doutorado. Especialização valendo 10 pontos, mestrado 20, doutorado 40. A experiência profissional, tendo como pontuação máxima 60 pontos, né? E como é que funciona? Funciona com 10 pontos equivalentes a cada ano completo de experiência profissional. Então, é assim que vai funcionar a nossa análise de títulos. Eu só quero lembrar a vocês que não é cumulativo, né? O que isso quer dizer, né? A nossa pontuação para a formação acadêmica, ela não se acumula. Se você tem doutorado, você vai receber 40 pontos. Se você tem mestrado, 20, especialização, 10. Então, uma coisa não se soma a outra. O que conta é o nível de mais alto grau de formação acadêmica, né? Então, é muito bacana a gente atentar para isso. Quem vai ser convocado para análise de títulos? Está aqui no nosso item 7.3.2. Serão convocados para a etapa 2, análise de títulos, todos os candidatos não eliminados na etapa 1.
segundo os critérios estabelecidos no subitem 7.1.25, obedecida a ordem decrescente de pontuação, de acordo com as quantidades estabelecidas na lista do anexo 5 para cada tipo de vaga. Então, dá uma conferida no anexo 5, que aí você vai ter ideia direitinho de quantas pessoas vão ser convocadas para cada tipo de vaga aí para essa etapa 2 da análise de títulos, né? Bom, pessoal, aqui no item 7.3.6, chama atenção para isso que eu falei, né? A pontuação da análise de títulos no tocante à avaliação da formação acadêmica não será cumulativa, sendo considerado somente o título de maior pontuação. E todos os cursos para pontuação na análise de títulos deverão estar concluídos, o que significa que os cursos que ainda estão em andamento não vão ser considerados para pontuação. Bom, então, voltando um pouco para o que a gente conversou, né? Aqui no item 8 da nota final, eles dizem que como que vão, né, fazer a nossa nota final, de onde vai vir isso, qual é a base de cálculo. Eles apresentam para a gente a fórmula que vai levar a gente até a nossa nota. Nota final é igual a 4 vezes a pontuação da prova objetiva mais a pontuação da análise de títulos sobre 5. Ou seja, toda aquela insegurança, todo aquele nervoso, desespero, ansiedade com a prova de títulos não precisa ser tão grande assim. É comum que pessoas que não tenham título nenhum, inclusive não sejam afetadas pela etapa da análise de títulos, a classificação não se altere, porque se deram muito bem, tiveram uma excelente pontuação na prova objetiva. Então, vamos acalmar o coração e focar bastante na prova objetiva. Então, o resultado final agora, aqui no item 10, nosso resultado final vai ser divulgado no dia 17 de junho de 2020 e a gente espera que muitos dos aprovados sejam rostinhos conhecidos aqui do Estudo Dirigido e a gente vai dar o nosso melhor para que isso aconteça e também vai estimular vocês ao máximo para que a gente chegue juntos a esse resultado. Bom, pessoal, então a gente finaliza por aqui a análise do nosso edital. Eu queria ressaltar com vocês algumas coisas, né? Lembrar que a gente tem notícias de que muitas pessoas serão chamadas para esse concurso dentro do prazo de validade, né? Que é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, né? Por igual período. Então, as notícias que a gente tem é que muita gente vai ser chamada nesse período, a gente tá aí com essa expectativa, até porque a Prefeitura de Niterói não abre concurso para essas áreas há muitos anos, então tem tudo para ser super bacana para todo mundo, né? Para serem chamadas de fato muitas pessoas. E aí, uma outra questão que eu gostaria também de ressaltar aqui no final, lembrando do que a gente falou um pouquinho acima, é para a gente dar um gás, dar uma atenção especial na parte do conteúdo comum, da parte comum, né, lá das nossas referências bibliográficas, a parte comum a todas as áreas dentro do cargo de psicólogo. Vocês, quando derem uma olhadinha lá nas referências bibliográficas, vocês vão ver que tem uma parte comum e tem partes específicas para cada uma das 3 áreas. Como a gente leu aqui no edital, essa parte comum, ela vai ocupar 30 das 40 questões dos conhecimentos específicos. Então, é muito importante que a gente dê um carinho especial, a gente estude com uma atenção especial essa parte. E aí, pegando isso, esse gancho, eu quero dizer para vocês que aqui o Estudo Dirigido a gente já lançou a turma que é voltada justamente para essa parte comum. A turma já está lançada,
Então você já pode se inscrever lá. E até o dia 21 de fevereiro a gente vai lançar as turmas com os conteúdos específicos para a parte psicossocial e NASF. Então fiquem de olho e a gente vai estar aqui para assessorar vocês, para dar o material de qualidade que a gente sempre faz e torcendo para a gente alcançar juntos essas tão merecidas vagas, tão desejadas vagas. Então, pessoal, a gente encerra por aqui hoje, a gente está à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente e eu espero que a gente se veja em breve. Um abraço!